Meus queridos, bom dia, graça e paz. Para a sua edificação, eu quero ler e comentar Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Meus queridos, aqui tem uma expressão maravilhosa e Paulo, em primeiro lugar, ele está apelando para a obediência dos crentes de Filipos. Paulo sabia que estava conversando com uma igreja de obedientes, com um povo obediente. Ele sabia que aqueles crentes sempre obedeceram e ele então apela para essa obediência, chamando-os de amados meus, como sempre obedecestes. Olha que expressão linda, né? Quando você vai conversar com alguém desse nível, é maravilhoso. Quando você vai conversar com uma igreja desse nível, é maravilhoso. É algo grande, é algo bonito, né? Você sabe que seu trabalho tem frutos, porque você não está conversando com uma turma de rebeldes, de desobedientes. Não, nada disso. Paulo então sabe que está escrevendo para um povo obediente. Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Quem obedece, não obedece apenas para ser visto, mas pelo contrário, ele obedece porque é da sua índole, do seu interior, ser obediente. Tanto faz alguém estar vendo ou não vendo, ele vai obedecer da mesma maneira. E Paulo então sabe disso e ele então vai fazer um pedido a esse povo obediente: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é obedecer? O que é desenvolver a salvação? Bom, há pessoas que acreditam que a salvação é mérito, é por meio das obras. Então, quando ele lê um verso desse, ele diz: meu Deus, eu tenho que desenvolver a minha salvação, eu tenho que fabricar a minha salvação, eu tenho que trabalhar pela minha salvação, senão estarei frito. Ou não salvo, né? Outros acreditam que a salvação começa com Deus e termina com o homem. O homem é colaborador de Deus na salvação, no sentido de um fazer uma coisa e o outro fazer outra. E então ele lê este versículo: desenvolvei a vossa salvação, e ele fica com medo da sua parte. Ele até acredita que Deus vai cumprir a sua, mas ele fica com medo, né, de falhar na sua, então ele fica sempre preocupado. Meu Deus, eu tenho que desenvolver a minha parte na salvação, senão estarei frito ou não salvo. Mas aqueles que acreditam que a salvação é projeto de Deus, planejamento de Deus, execução de Deus, aplicação de Deus no coração do pecador, ele então entende que ele tem algo, um presente de Deus, e que ele precisa agora tão somente desenvolver isso que Deus já lhe deu, que ele tem. E é nesse sentido que Paulo fala, pelo menos é o que eu creio, que a salvação é projeto de Deus, execução de Deus, tudo de Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Um morto não fala, um morto não cheira, um morto não anda, um morto não escolhe Deus. O morto não corre atrás da sua salvação. Morto é morto. E nós estávamos mortos, separados, excluídos, afastados completamente de Deus. Deus envia seu Filho. Deus manda seu Filho e ele morre em nosso lugar. E ele paga o preço da sua e da minha salvação. O Espírito Santo veio depois que Jesus subiu, e ele nos faz lembrar da justiça, do juízo, do pecado, e ele então aplica aquilo que o Senhor Jesus fez no nosso coração. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para a sua e para a minha vida. E agora que você tem, não viva como se você não tivesse. Você que foi agraciado por Deus com a salvação,
Não viva como se você não fosse. É o que Paulo diz. Viva como salvo. Desenvolva sua salvação. E de que maneira? Com temor e tremor. E o temor e tremor que Paulo diz aqui, meus queridos, não é medo de Deus como se ele fosse um bicho papão. É medo de ofendê-lo. É medo de entristecê-lo. É medo de fazer aquilo que ele não quer que você faça. É medo de não agradá-lo. É medo de fazer aquilo que ele diz que você não pode fazer. Você tem que obedecer, você precisa disso. Então, temor e tremor é respeito, é adoração, é gratidão por alguém que fez tudo por você. Esse é o verso 12. No verso 13, o apóstolo Paulo dá uma elucidação, dizendo: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus queridos, se você tinha alguma dúvida de que é Deus quem faz tudo para a sua salvação, o verso 13 está muito claro. Tira a sua dúvida. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você quer amar a Deus? Esse querer veio de Deus. Você quer realizar a obra de Deus e desenvolver a sua salvação? Esse querer veio de Deus. Ele que te ama. Eu quero deixar essas palavras com você aqui para que você medite. Todos nós que fomos salvos, todos os que foram salvos, não devem viver neste mundo como se não tivessem sido. Não devem viver neste mundo como se não tivessem ganhado este presente de Deus. Você tem a Cristo, você o conhece, você o recebeu pela fé, por meio da fé. Você conheceu a sua palavra, você recebeu isso, você sabe que não há outro caminho. Você sabe que a sua vida, tanto aqui na terra quanto eternamente, vem dele e é por ele e para ele. Viva como tal. Nós amanhã veremos, se Deus nos permitir, o verso 14 para frente, quando ele fala de forma mais prática como eu e você devemos viver neste mundo. Quando a gente fizer alguma coisa, de que maneira devemos fazer? É isso que Paulo aqui está ensinando aos crentes da cidade de Filipos. Meus queridos, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. O que é que estava acontecendo lá na igreja de Filipos mesmo? Nós falamos já anteriormente, uma desunião, e a desunião não está condizente com salvos, com pessoas salvas, com uma família de Deus. É por este motivo também que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam desenvolver, é lutar contra a desunião, lutar contra o pecado, porque vocês são salvos, vocês foram agraciados por Deus, abençoados por Ele, ajudados por Ele, enriquecidos por Ele, vocês foram presenteados com algo maravilhoso, grandioso. Então vivam para a glória de Deus, com temor, com reverência, com gratidão. Não o entristeça, tenham medo de entristecê-lo, tenham medo de ofendê-lo. Paulo diz isso, lembrando que vocês só estão na igreja, só estão amando porque Ele quis que vocês fizessem isso, porque é Ele que efetua em vós tanto querer como o realizar, e isso segundo a sua boa vontade. Isso é para a glória dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.